A engenharia craniana, inspirada no pica-pau, é uma das soluções biomecânicas mais impressionantes da natureza. Se um ser humano batesse o rosto contra uma árvore, a aproximadamente 32 km por hora, a desaceleração poderia causar danos cerebrais graves quase instantaneamente. O cérebro humano é extremamente sensível a impactos repentinos e forças muito menores do que isso já podem provocar concussões severas. Mas existe uma criatura que faz exatamente isso. Repetidamente, o pica-pau golpeia troncos de árvores com o bico a velocidades impressionantes, chegando a bater a cabeça contra a madeira mais de 20 vezes por segundo. Cada impacto gera forças enormes de desaceleração, que em qualquer outro animal seriam potencialmente fatais. Mesmo assim, o pica-pau continua a repetir esse movimento milhares de vezes por dia, sem sofrer lesões aparentes no cérebro. Durante muito tempo, cientistas se perguntaram como isso era possível. Como uma ave relativamente pequena consegue suportar impactos tão intensos sem sofrer danos neurológicos? A resposta está numa combinação extraordinária de adaptações anatômicas, que transformam o crânio do paikopô em um verdadeiro sistema de absorção de impacto natural. Uma das estruturas mais importantes nesse mecanismo é o osso hioide. Nos seres humanos, o osso hioide é uma pequena estrutura localizada na garganta, responsável por sustentar a língua e auxiliar na fala e na deglutição. No pica-pau, porém, esse osso possui uma forma completamente diferente. Em vez de ficar restrito à região da garganta, o osso hioide do paikopô se estende para trás e envolve o crânio como uma espécie de cinturão ósseo flexível. Essa estrutura contorna a cabeça, passando pela parte posterior do crânio e chegando até a região próxima ao bico. Funciona como uma espécie de sistema de suspensão biológico que ajuda a distribuir e dissipar as forças geradas pelo impacto. Quando o paikopô bate na madeira, parte da energia do choque é absorvida por esse sistema envolvente. Em vez de concentrar a força diretamente no cérebro, a estrutura ajuda a redirecionar e distribuir a energia ao longo da cabeça. Mas o osso hioide não é o único segredo dessa engenharia natural. O próprio crânio do paikopô possui características muito diferentes das encontradas em outros animais. Os ossos frontais apresentam uma estrutura interna esponjosa e porosa, semelhante ao material de absorção de impacto. Esse tipo de estrutura funciona como um conjunto de microamortecedores naturais. Quando ocorre o impacto, a estrutura óssea comprime ligeiramente e dissipa parte da energia antes que ela possa atingir o cérebro. Essa característica reduz drasticamente a força transmitida ao tecido cerebral. Além disso, o cérebro do pica-pau ocupa um espaço relativamente pequeno dentro do crânio e possui menos movimento interno. Isso significa que ele não sofre deslocamentos bruscos durante o impacto, diminuindo o risco de lesões. Outro fator importante está relacionado ao próprio bico da ave. O bico funciona como a primeira linha de contato com a superfície da árvore e possui uma estrutura rígida, porém ligeiramente flexível. Ele atua como um primeiro estágio de absorção de energia, reduzindo parte da força antes que ela alcance o crânio. Esse sistema de múltiplas camadas de proteção cria um efeito semelhante ao encontrado em equipamentos modernos de segurança. Em automóveis, capacetes ou sistemas de proteção industrial, os engenheiros utilizam materiais, estruturas projetadas para distribuir e dissipar energia durante o impacto. No pica-pau, a evolução desenvolveu uma solução muito semelhante, porém integrada completamente à anatomia do animal. O resultado é um sistema biológico extremamente eficiente, capaz de lidar com forças repetidas de desaceleração, sem causar danos ao cérebro. Pesquisadores de diversas áreas da engenharia começaram a estudar essa adaptação natural com grande interesse. A biomecânica do pica-pau tem inspirado o desenvolvimento de novos tipos de capacetes de segurança, projetados para reduzir concussões em esportes de contato e acidentes. Além disso, a estrutura óssea esponjosa do crânio da ave tem sido analisada como modelo para novos materiais de absorção de impacto utilizados em equipamentos de proteção. Até mesmo a indústria automotiva tem investigado como sistemas inspirados nessa anatomia poderiam melhorar tecnologias de segurança em colisões. Esse campo de estudo faz parte de uma área conhecida como biomimética.
a biomimética, busca observar soluções desenvolvidas pela natureza ao longo de milhões de anos de evolução e aplicá-las na engenharia humana. Muitas das tecnologias modernas mais avançadas surgiram justamente a partir da observação de estruturas naturais que resolvem problemas complexos de forma extremamente eficiente. O pica-pau é um exemplo perfeito desse princípio. Dentro do crânio desse pequeno pássaro existe um sistema de engenharia estrutural capaz de lidar com impactos intensos, repetidos milhares de vezes, sem causar danos neurológicos. Cada golpe contra a madeira representa uma demonstração de como a evolução pode desenvolver soluções altamente sofisticadas para desafios físicos extremos. Aquilo que parece apenas um pássaro batendo o bico em uma árvore é, na verdade, um exemplo extraordinário de biomecânica em ação, um sistema natural de absorção de impacto que continua inspirando cientistas, engenheiros e pesquisadores ao redor do mundo. E talvez a lição mais impressionante dessa história seja que algumas das soluções de engenharia mais avançadas, já criadas, não surgiram em laboratórios ou centros tecnológicos. Elas foram desenvolvidas silenciosamente pela natureza ao longo de milhões de anos e continuam funcionando perfeitamente até hoje.